Olá, meu amigo e irmão em Cristo Jesus, paz seja convosco. Eu quero chamar a sua atenção nesse momento para nós analisarmos na Palavra de Deus, no livro de Atos. Nós iremos fazer uma pequena leitura no capítulo 7, baseado nos versículos 47 a 49, que diz assim: Foi, porém, Salomão que lhe construiu casa. O Altíssimo, porém, não habita em templos feitos por mãos humanas, como diz o profeta. O céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me construireis, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu descanso? Meu querido ouvinte da Palavra de Deus e irmão em Cristo Jesus, quando nós entramos em um templo religioso, qual é a primeira palavra que muitas vezes nós ouvimos falar? O líder. Aqui é a casa de Deus. Portanto, vamos ter reverência. Você está na casa do Todo-Poderoso. Eu estava cansado de ouvir expressões desse tipo pelos líderes religiosos, falando que ali era a casa de Deus, ali era o lugar da habitação de Deus, o lugar que Deus fazia-se presente. Quantas e quantas vezes eu ouvi essas coisas ao chegar no templo cujo eu congregava no passado. Mas quando nós nos deparamos com um texto como este, chegamos à conclusão de que alguém está mentindo. E quem está mentindo? Será que é a Bíblia ou o líder religioso? Eu, por exemplo, fico do lado da Bíblia, porque eu sei quem é o homem. O homem é mau. Assim diz as Escrituras Sagradas. O homem é mau. O homem faz de tudo para dominar o outro, como eu falei na minha mensagem passada, que está aí no meu canal. O homem, ele gosta de dominar o outro. Por isso que ele inventa certos tipos de coisas para ter o domínio sobre o outro. E quantas vezes eu chegava num templo cujo frequentava e ouvia falar que ali era a casa de Deus, que as pessoas tinham que ter reverência de forma distorcida. Nós estamos aqui diante de Estevão, que estava pregando o Evangelho da Graça, mostrando a graça àquele povo, especificamente aos religiosos da época, que eram religiosos que não são diferentes dos de hoje. Os de hoje e os do passado é a mesma coisa. A única coisa que muda é o que eles querem seguir. Só isso. O que muda é apenas isso. Hoje, eles pegam aquilo que querem seguir. Pegam uma coisa aqui, pegam uma coisa ali, da lei, e aplica na graça. Mas a essência é a mesma. Os fariseus do passado e os religiosos de hoje é a mesma coisa. E quantas vezes você que faz parte de um sistema religioso, seja ele qual for, você chega no templo e o seu líder ele diz: aqui é a casa de Deus. Sinta-se à vontade, reverência. Você tem que estar atento à voz de Deus, porque aqui é a casa de Deus. Será? Será que de fato isso aí é a casa de Deus? Será que Deus é Deus de divisão? De onde veio o protestantismo? De onde surgiu o protestantismo? Saiu de onde? De um racha com o catolicismo. Rachou.
o catolicismo, mas surgiu o protestantismo. E esses montes de religiões aí protestantes que existem, Batista, Assembleia Universal, Igreja da Graça, Presbiteriana do Brasil, Assembleia de Deus e tantas e tantas e tantas, surgiram de quê? Se não de divisões. Eu faço parte da Batista. Ah, eu não gostei do pastor, não gostei da doutrina, não gostei disso, não gostei daquilo. Eu saio e crio o meu ministério. Eu estou na Igreja Assembleia de Deus. Ah, o pastor é muito radical, o pastor é isso, o pastor é aquilo, o pastor faz não sei o que, eu não concordo, então lá vai não sei o que. Eu saio e monto o meu ministério. Eu estou na Universal. Ah, mas aqui é tanta coisa, é tanta campanha, eles fazem isso, fazem aquilo. Eu saio e monto o meu ministério. Será que isso não é divisão? E essa divisão agrada a Deus? Se isso não for divisão, o que será então? Devemos ficar atentos. Devemos ficar atentos, pois o sistema religioso é mentiroso, o sistema religioso é corrupto, o sistema religioso mostra um evangelho que não é o evangelho do Salvador da Bíblia. Não é. Ele não é o evangelho da Bíblia e não é a mensagem de Cristo. Não é. O sistema religioso fantasia o Jesus da Bíblia. Fantasia. Jesus era um ser social como eu e você. Se você analisar as Escrituras, você vai perceber isso. Jesus era um ser totalmente social como você e eu. Era um ser que tinha relações com as pessoas. Ele se relacionava com as pessoas até para pregar a sua mensagem, para mostrar o evangelho da graça. Ele tinha que fazer isso. Mas as pessoas fantasiam. As pessoas muitas vezes pegam o Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não se detém nos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pega esses salmos aí e interpreta de forma equivocada. Eu tenho uma outra mensagem no meu canal do YouTube que eu falo sobre isso, sobre o Salmo 1, que não tem nada a ver da forma que os religiosos interpretam. De que forma Jesus enxergava isso? De que forma? Capítulo 2 de João, Jesus estava onde? Numa festa de casamento. Jesus tomava vinho. A Bíblia fala isso de forma clara. Jesus tomava vinho. Jesus estava no meio dos pecadores, com eles. Por que os religiosos na época condenavam tanto ele? O vosso mestre come no meio de prostitutas e pecadores. Aí Jesus diz, não necessita de remédio os sãos, mas sim os doentes. Quem eram os doentes naquela época? Prostituta, pecador. Os religiosos, que se achavam muito santos. E hoje, quem são? Os religiosos, acima de tudo. Prostituta, pecador. Ou seja, todos nós. E é isso que o religioso não entende. Aí o religioso, ele faz uma casa, cria um templo, um megatemplo e começa a mentir. Aqui é a casa de Deus. Mentira, rapaz. Isso é mentira. Deus não habita ali, não. Deus não habita. Deus não se faz presente onde há mentiras, contendas, divisões. Deus não habita onde há mentiras, contendas, divisões. Ah, eu sou da Batista. Ah, a Batista veio de onde? Veio de tal igreja. Isso é divisão. Ah, tu é da onde? Eu sou da Assembleia. A Assembleia veio da onde? Da Batista. Isso é divisão. E Deus não é Deus de divisão. Como que um reino dividido pode subsistir? Eu falei isso na minha mensagem passada também. Como pode isso? Isso é o que mais a gente escuta quando chega nos templos. Os líderes mentindo. Tudo mentira de líder religioso.
para ter o domínio sobre você. Tudo isso não passa de mentira. Analise as Escrituras. Analise as Escrituras. Foi, porém, Salomão quem construiu casa. Olha lá. Quem construiu a casa? Salomão. Salomão que construiu a casa. O Altíssimo, porém, veja que coisa interessante. Essa questão do porém, veja lá. Foi, porém, Salomão que construiu casa. O Altíssimo, porém, não habita em templos feitos por mãos humanas, como diz o profeta. Será que depois de você se deparar com uma passagem bíblica como essa, você ainda vai engolir essa história de Branca de Neve e os 7 anões, Saci Pererê e Papai Noel, do seu pastor, ao chegar no templo falar que ali é a casa de Deus? Será que depois disso você ainda vai engolir essa história?